Vamos iniciar hoje com o interrogatório do réu Almir Garnier Santos. Eu peço que o réu Almir Garnier Santos e o doutor Demóstenes Torres venham à mesa principal. O réu já foi devidamente qualificado. O senhor, almirante Garnier, o senhor tem inteiro contato e consciência da acusação que lhe é feita, conhecimento da acusação? Tenho, sim, senhor, doutor. Então, a primeira parte do interrogatório sobre a pessoa. O senhor reside aonde? Brasília, Asa Sul, quadra 102. A profissão do senhor hoje, atual? Militar da reserva. Militar da reserva. O senhor já foi preso, processado alguma vez? Não, senhor. É casado? Divorciado. Tem filhos? Tenho um. Então, é verdadeira a acusação que a Procuradoria-Geral da República imputa ao senhor? Não, senhor. Não sendo verdadeira a acusação, como diz o senhor tem algum motivo em particular que entende por que foi atribuída a acusação ao senhor? Não, senhor. O senhor tem conhecimento das testemunhas que já foram inquiridas? Conhece todas ou algumas? Conheço algumas. Tem algum impedimento em relação a alguma delas? Não que me lembre, doutor. Então vamos às perguntas específicas, o senhor tendo todo o direito de respondê-las ou não, como disse anteriormente. O senhor, na polícia, foi chamado para interrogatório, mas exerceu o seu direito ao silêncio. Confere? Verdade, ministro. Pronto. Certo. O senhor, vamos iniciar... Posso aduzir? Por favor. Eu exerci o direito de ficar calado por orientação do meu advogado, uma vez que, naquele momento, não haviam sido dados a conhecer as acusações contra mim. Apenas eu sabia pelo jornal. Certo, correto. Vamos iniciar, almirante Garnier, com a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se recorda quem convocou o senhor para essa reunião? O presidente da República, por intermédio, provavelmente, do ministro da Defesa. Quem mais participou com o senhor nessa reunião? O ministro da Defesa, o então ministro, general Paulo Sérgio, o general de Exército Freire Gomes, comandante do Exército à época, o próprio presidente. E, em termos de reunião, foram esses. Eu não compreendi. Por que em termos de reunião? Havia mais alguém, mas não participou da reunião. Porque creio que o coronel delator, ele entrou, organizou, ligou o computador e deixou o ambiente. É o que eu me lembro. Mais ninguém? Não que eu me lembro. O que foi tratado nessa reunião, almirante? Essa reunião, havia vários assuntos, né, dentre os quais o principal era a preocupação que o presidente tinha, e também era nossa, das inúmeras pessoas que estavam, digamos assim, insatisfeitas e se posicionavam no Brasil todo, normalmente em frente aos quartéis do Exército, e aquilo poderia trazer alguma dificuldade para a segurança pública, não se sabia muito bem para onde ia aquele movimento. E, dentre os assuntos tratados, esse eu acho que ocupou uma boa parte do tempo. E houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar a... Talvez não foi decidido isso naquele dia, a decretação de uma GLO ou de necessidades adicionais
principalmente visando a segurança pública. Foi apresentada uma minuta. Eu não vi minuta, ministro. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi. Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento. O senhor se recorda dos considerandos? O senhor se recorda de alguns dos considerandos ou de algo que estava escrito nesse documento que foi exposto? Eu me lembro, talvez eu não lembre das frases, eu me lembro do conteúdo. O conteúdo dizia respeito à pressão popular nas ruas, considerando que há insatisfação, que há pessoas na porta dos quartéis, e havia alguma coisa de, talvez já de caminhoneiros, e também havia algumas considerações acerca talvez do processo eleitoral, alguma coisa ligada à forma como algumas questões eleitorais aconteceram. Sinceramente, eu não lembro dos detalhes, porque, como disse para o senhor, algo apresentado numa tela de computador, onde não se aprofundou em nada, mas era parte de talvez de uma análise do cenário político e social do Brasil naquele momento. Almirante, seja em relação a minuto, ao documento, aos considerandos, seja na conversa, foi conversado sobre eventual fraude às urnas nas eleições, sobre exageros da Justiça Eleitoral, sobre a necessidade de novas eleições? Senhor ministro, não me vem à cabeça a questão de necessidade de novas eleições terem sido discutidas ali. Naquele dia não houve isso. A busca, a ideia de que poderia haver fraudes ou condução ligada, alguma coisa ligada à condução das eleições, de certa forma, estava dividida em duas vertentes. Uma, com a equipe de transparência, que trabalhava na transparência eleitoral, tinha um grupo das Forças Armadas que trabalhavam junto ao TSE, que estavam analisando a questão que poderia levar a esse entendimento de se identificou ou não alguma fraude. E, ao mesmo tempo, o presidente também nos colocava a par das questões legais, onde ele discutia, através, creio eu, ou juntamente com o partido dele, o Partido Liberal, questões de condução da Justiça Eleitoral, né? Ele nos colocava a par disso. Ele costumava falar. O senhor se recorda se nesses considerandos a conclusão era não só a questão da GLO, mas a decretação do estado de sítio a partir do que se considerava ilegítima condução das eleições? Senhor ministro, neste dia não houve conclusão nem deliberações. Que eu me lembro desse dia foram apresentadas considerações que deixavam uma dificuldade, vamos dizer assim, na condução do país. Afinal de contas, o candidato derrotado, Jair Messias Bolsonaro, ainda era o presidente eleito naquele período. E preocupava a ele e aos demais ministros, incluindo o da Defesa, qualquer questão que pudesse descambar para algo não muito agradável. Então, essa era a tônica. E não houve conclusões, não houve discussões. Eu me lembro que o presidente interrompeu essa reunião,
dizendo que talvez nos convocasse em outro momento, mas que ele estava pensando, era um estudo, alguma coisa que me parecia que ele estava estudando. Ele chegou a convocá-lo novamente? Para esse tema, não, senhor. O senhor provavelmente, ou certamente, acompanhou pela imprensa o depoimento do então comandante do Exército, que também estava presente nessa reunião, o general Freire Gomes, e do comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior. Nos depoimentos, seja na etapa policial, seja agora em juízo, e eu vou começar pelo comandante Freire Gomes, Sim, senhor. Perguntado inicialmente pelo Ministério Público, ele, assim como o senhor, disse, abre aspas, que o presidente apresentou considerandos, esse apanhado de considerandos, sobre, segundo ele, aspectos jurídicos dentro da Constituição, por isso não causou nenhuma espécie. A partir disso, o Procurador-Geral da República perguntou se ele teria feito alguma advertência ao presidente, como ele disse na fase policial, entre aspas, o comandante Freire Gomes no inquérito policial. O Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. O senhor se recorda disso? Eu não me recordo que ele tenha dito isso nessa reunião. O senhor também não se recorda que teria, aqui já é o comandante da Força Aérea, teria dito, tanto no inquérito policial quanto em juízo, teria dito que, a partir dessas discussões, da possibilidade que o presidente colocou de um estado de exceção, e com isso a decretação da GLO para novas eleições e impedir que o presidente eleito pudesse tomar posse, que o senhor teria sido o único que, abre aspas, colocaria as tropas da Marinha à disposição do presidente. O senhor se recorda disso? Eu me recordo do que disse o brigadeiro Batista Júnior. E isso não ocorreu? Não, senhor. Em primeiro lugar, o brigadeiro Batista Júnior não estava presente nessa reunião. O comandante Freire disse, perdão, verdade. O comandante, general Freire Gomes estava Freire presente. Gomes, isso. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto. O senhor vai ter essa oportunidade. O senhor não tocou nesse assunto. Senhor ministro, como eu lhe disse há pouco, não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. A única que eu percebi que me era tangível e importante era a preocupação com a segurança pública, para a qual a GLO é um instrumento adequado dentro de certos parâmetros, que o senhor bem sabe. Então, eu, como é normal na minha atitude, eu me atenho às minhas funções e às minhas responsabilidades. Faz parte às vezes, lendo alguns desses depoimentos, eu tenho certa dúvida de procedimentos, porque o senhor sabe que nós estamos tratando de militares. A Marinha é extremamente hierarquizada e nós seguimos bem à risca o Estatuto dos Militares. Então, eu não vejo espaço. O Estatuto dos Militares diz que a um subordinado é dado apenas o direito de pedir por escrito
uma ordem que ele receba e considere flagrantemente ilegal. Então, até que isso aconteça, para mim, ilações, discussões, eu vi aqui coisas como conversa de bar. Eu era o comandante da Marinha, eu não era assessor político do presidente. E eu me ative ao meu papel institucional. O senhor disse aqui anteriormente, duas, três respostas atrás, em relação à questão das eleições, das urnas, que a questão estava sendo tratada na comissão de transparência que as Forças Armadas faziam parte. Perfeito. A Marinha fazia parte dessa comissão? Ministro, se não me engano, a Marinha tinha 2 oficiais superiores nessa comissão. O senhor se recorda das conclusões dessa comissão? Muito genericamente, porque a comissão foi conduzida mais diretamente pelo Ministério da Defesa. O que nós fizemos como comandante de força, bom, eu até vi o depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, que ele disse que se envolvia, dialogava com o pessoal dele. No caso da Marinha, o que eu fiz foi alocar pessoal como solicitado pelo ministro e aguardar que os trabalhos fossem concluídos. Então, havia lá, se não me engano, 2 militares, 2 oficiais superiores, salvo engano, e me lembro que foi expedido um relatório final, que nós lemos, o ministro nos deu a conhecer, sim. O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Há uma declaração do senhor na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas. 14 de maio. 14 de maio de 2022, sinalizando apoio. E o senhor agora mesmo disse corretamente que os militares devem ser até o seu papel institucional, e o senhor não é conselheiro político, não era conselheiro político do presidente da República. O senhor deu uma declaração sinalizando apoio às falas do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, dizendo, abre aspas, como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocarem na urna vai ser contado e que eles escolheram de uma forma limpa, transparente. O presidente da República é meu chefe, é o meu comandante. Ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Isso durante a inauguração da estátua Almirante Tamandaré. O senhor se recorda disso? Perfeitamente, ministro. Essa é a posição institucional do comandante da Marinha? Senhor, mas eu disse mais do que isso. Talvez o senhor tenha a reportagem completa. Por favor. Na verdade, não me foi perguntado se eu concordava ou não com o presidente Bolsonaro. O que eu disse é que o presidente, assim como qualquer outro ator eleito pelo povo, qualquer outro parlamentar, tem o direito de dizer e se expressar sobre o que quiser dentro da democracia a respeito de temas que lhe sejam de competência. O que eu defendi aí, que, como o senhor leu inicialmente, é que quanto mais transparentes os processos, maiores serão as garantias de que nós teremos transições pacíficas, desestimulando a necessidade de uma, por exemplo, intervenção de GLO para conter distúrbios e coisas semelhantes. Então, essa é uma preocupação legítima de um comandante de força. Mas a minha defesa é que, bom, além de oficial da Marinha, eu fui gerente de projetos, desenvolvi o sistema de apoio à decisão que a esquadra usa para controlar áreas marítimas, o jogo de guerra da Escola de Guerra Naval. Eu tenho conhecimento de tecnologia da informação e outras ferramentas. E é de meu conhecimento que quanto mais, e isso eu disse na entrevista, quanto mais auditorias, quanto mais verificações nós fizermos nos sistemas digitais, sejam eles quais forem, nós teremos uma maior
certeza de que esse sistema faz tão e apenas somente aquilo para o qual ele foi desenhado, digamos assim. Então, essa é a tônica da entrevista que eu dei, porque me perguntaram o que eu achava disso ou daquilo. Então, eu não fui dizer que eu concordava com o que o presidente Bolsonaro disse. Eu disse que ele, como qualquer outro, poderia dizer o que quisesse. E muitas pessoas diziam muitas coisas. O senhor sabe disso. Sim. Então, a minha defesa era que quanto mais auditoria, quanto mais verificações, melhores seriam os resultados para todos os brasileiros, que eu tenho certeza que, inclusive, é o desejo do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor disse, agora que o senhor é especialista em tecnologia. Fui um dia. Fui uma vez especialista, como se diz nas Forças Armadas, é eterno comandante. O senhor acompanhou a comissão. As Forças Armadas encontraram alguma fraude, algum problema nas urnas eletrônicas? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. O senhor se recorda do relatório final que foi apresentado pelo ministro da Defesa, o aqui presente, o general Paulo Sérgio? Eu me lembro, no geral, do relatório. Sim, lembro. Houve um relatório, o ministro nos deu a conhecer, nós conhecemos, lemos, achamos conforme. O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno das eleições, o Ministério da Defesa entrou em contato com... O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno o relatório já ficou pronto? Eu tenho conhecimento, senhor ministro, eu tenho conhecimento de que houve diligências, houve testes, enfim, e que conclusões desses testes já tinham sido ou vinham sendo apresentadas ao ministro. Contudo, entre o primeiro turno e o segundo turno, mais, não sei se novas ou mais, porque eu não acompanhei isso tão de perto, o sistema seria novamente utilizado. Então, sim, eu tenho conhecimento de que houve um resultado, vamos chamar de parcial, e que o resultado final seria obtido após o término do uso dos equipamentos e do sistema eletrônico de votação. Então, concordo com o senhor, com a sua pergunta, sim. Eu tive conhecimento de que houve a apresentação de um resultado que acho que foi classificado de parcial. O senhor sabe, eu saberia dizer, por que após apresentar esse relatório aos comandantes e marcar uma reunião para entregar ao Tribunal Superior Eleitoral, isso foi adiado? O senhor sabe se o então ministro da Defesa sofreu alguma pressão do então presidente Jair Bolsonaro para não entregar e aguardar? Não, senhor, não tenho conhecimento disso. Após a entrega que ocorreu após o segundo turno e uma nota do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo da entrega e que não havia próprias Forças Armadas, a comissão tinha dito que não havia encontrado nenhuma irregularidade, houve uma réplica do Ministério da Defesa dizendo que realmente não encontrou nada, mas não poderia dizer que algum dia não poderia encontrar. O senhor conhece essa réplica, diríamos assim? Conheço, senhor. E o senhor teria ideia do porquê isso? Não, senhor. Não sabe se houve alguma pressão ao Ministério da Defesa? Não, senhor, eu posso especular com o senhor aqui. Não, se o senhor não sabe... Não, porque eu não sei, não tenho essa informação, mas eu posso especular. Qual seria a sua especulação? A minha especulação, senhor ministro, é que, como lhe disse, conhecedor de auditoria em sistemas, né, não esse, mas outros, né, da Marinha mesmo, quando o senhor faz uma pesquisa, o senhor sabe que esses sistemas eles têm milhões de linhas de código. Eles têm milhões de rotinas. Então,
quando o senhor testa o sistema em determinado cenário ou por determinado período, o senhor pode, eventualmente, não exaurir tudo o que o sistema pode fazer. Talvez tenha sido por aí. Então, o senhor não pode, a priori, afiançar alguma coisa. Mas o fato é, a auditoria em si, ela não demonstrou nada e acho que o relatório consubstanciou isso. É só uma especulação. Almirante, eu queria tocar num outro assunto que à época foi muito divulgado pela mídia. No dia em que seria votada a emenda constitucional para introdução do voto impresso, pelo rosto do senhor, o senhor já sabe qual vai ser a pergunta. Sei. No dia em que seria votado, houve uma novidade. O senhor foi à Marinha, e o senhor como comandante, o senhor foi entregar um convite ao presidente da República salvo engano, com 3 blindados. Não se lembra se eram 3, 4, com alguns blindados da Marinha. Eram mais do que isso. Que até, naquele momento, alguns estavam meio esfumaçados, né? O senhor isso. Se recorda, por isso deu muita repercussão. Mas isso foi, naquele momento, até pela novidade, isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que se debatia na Câmara dos Deputados e seria votado. O senhor já disse que se recorda. Por que essa novidade, naquele exato momento? Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, Almirante? Não existem até certo ponto. Eu acho. Muito obrigado, senhor ministro, por o senhor me fazer essa pergunta. Apesar de eu ter dado uma entrevista no mesmo dia, onde me perguntaram sobre isso, uma das missões que eu me atribuí ao assumir o comando da Marinha era dar a conhecer à sociedade brasileira das capacidades da Marinha do Brasil. É comum, quando a gente vê pessoas militares fardados de camuflado, ou a gente vê um carro de combate, um tanque, como falam por aí popularmente, nas ruas, as pessoas acharem que é o Exército que está ali. E a Marinha tem essas capacidades. Todos os anos, na cidade aqui de Formosa, a Marinha realiza uma operação. Essa operação é planejada, primeiro ela é colocada no planejamento para o ano seguinte, segundo, no exercício financeiro daquele ano, são alocados recursos ao início do ano, e esse planejamento logístico é feito com meses de antecedência, senhor ministro, porque esses blindados, inclusive os que fumaçavam, eles vêm do Rio de Janeiro, eles não ficam aqui. Então, isso é planejado com antecedência de 3, 4, 5 meses, às vezes. E eles vão até Formosa, fazem um exercício maravilhoso naquele terreno lá que o Exército tem, com lançamento de mísseis, com exercícios de tiro de precisão de aeronaves. E o povo brasileiro, pagador de impostos, contribuinte, que deveria conhecer como o recurso é gasto, do mesmo jeito que a Marinha faz quando os seus navios atracam nos portos, abre a visitação pública para as pessoas verem, olha, o dinheiro de vocês está aqui, nós estamos cuidando disso. Nessa situação, ninguém vê. Então, eu, ao assumir o comando em abril, eu falei, olha, nós vamos fazer uma visitação pública com esses veículos aqui na esplanada. Ou seja, todo mundo pode ver. E teve muita gente. As mães levaram as crianças e tal. Contudo, isso não foi programado para o dia da votação do Congresso. O que eu tenho a impressão, se a minha memória não me trai, é que esta votação seria feita numa comissão especial e, ao chegar na comissão especial,
onde a propugnação pela impressão do voto na urna, ela, digamos assim, acho que ela perdeu nessa comissão especial. E aí o presidente da Câmara, ele decidiu levar ao plenário, eu não sei se era obrigatório ou se era uma escolha, mas o fato ele decidiu levar a plenário e marcou para a data em que já estava marcada todo esse deslocamento. Como o senhor pode imaginar, algo planejado há tanto tempo atrás, é difícil, digamos assim, a Câmara alterou isso com, sei lá, 4 dias de antecedência, 5 dias de antecedência. Eu não teria nem como fazer essa mudança. Então, neste caso em particular, eu tenho que discordar dos chineses. Foi uma coincidência. Agradeço, Almirante. Uma outra questão. O senhor se recorda de uma segunda reunião onde se tratou um documento, uma minuta, uma segunda reunião que ocorreu no Ministério da Defesa? O senhor está falando de reuniões que foram alvo de questionamentos recentes ao brigadeiro Batista Júnior e ao general Freire Gomes no dia 14 de dezembro. Exato, a reunião no dia 14 de dezembro. Sim, senhor, me recordo. Quem convocou essa reunião? O ministro da Defesa. O ministro da Defesa é o ministro general Paulo Sérgio. Sim, senhor. Quem estava presente nessa reunião? Nessa reunião, além do ministro, os outros 2 comandantes de força. Nessa reunião, Almirante, então o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, qual foi o assunto dessa reunião? Ele apresentou aí, sim, uma minuta aos senhores? Não, senhor. O ministro, ao nos convocar, vamos lembrar que nós estamos em 14 de dezembro de 2022. Certo, uma quarta-feira. Não saberia dizer, mas ruído, boato, continuava as pessoas, principalmente aqui no SMU, em frente ali ao QG do Exército, e essas eram as nossas maiores preocupações. O ministro da Defesa nos convocou para uma reunião e isso era quase que rotina. Às vezes, eu escuto durante certos depoimentos, porque houve tal reunião, a gente se reunia periodicamente, ao longo de todo o período de comando, no mínimo uma vez por semana. Nesses períodos finais, nós nos reunimos mais vezes, inclusive. Isso para mim era quase que rotineiro. Então, a gente não era divulgada uma pauta inicial. Assuntos diversos eram tratados nessas reuniões. A minha lembrança dessa reunião é que estávamos os 3 e que não houve apresentação de nenhum documento durante a reunião. É isso que se o senhor me perguntou se houve apresentação, eu não lembro de ter sido apresentado nenhum documento. Mas o senhor se lembra do assunto tratado? Senhor ministro, essa reunião, ela foi uma reunião, para dizer no mínimo, estranha. Estranha porque ela, coisa rara nas nossas reuniões, ela meio que se encerrou antes de começar. Eu fiquei com a impressão de que eu tinha chegado um pouquinho depois dos outros 2 colegas. Estavam os 3 sentados, essa é a minha lembrança. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha havido algum tipo de desentendimento ou de alguma discussão anterior tinha acontecido e a reunião foi encerrada. Eu não tive... O ministro não abriu nenhuma pauta adicional, parecia estar chateado com o desenrolar da conversa e a reunião foi encerrada. Ou seja, eu não tive nem participação ativa nenhuma nessa reunião porque eu não vi assunto, digamos assim. Eu vou ler um trecho aqui
do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, no dia 21 de maio Pois não. de 2025, exatamente sobre essa reunião. Então, entre aspas, o Brigadeiro Batista Júnior. Quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que é no estado de defesa ou no estado de sítio. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para o estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, Batista Júnior, eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda. Desse diálogo, não, senhor. O senhor se lembra de algum diálogo? Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o Brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é um comandante, não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada, e essa ordem seja flagrantemente ilegal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando, tendo ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outrem, principalmente se esse outrem for o seu chefe. Nessa reunião, o Brigadeiro Batista Júnior foi o primeiro a se levantar e sair? Isso o senhor se recorda? Isso eu me lembro. Eu me lembro que ele saiu antes de mim, pelo menos. Isso eu me lembro. Ele saiu. E a saída dele gerou algum comentário aos que ficaram? Não, eu acho que o ministro meio que encerrou a reunião, talvez... A única coisa que eu me lembro é que o ministro estava com a expressão contrariada e o Freire Gomes também, e a reunião acabou. Meio que acabou sozinha. Uma última questão, almirante. A denúncia do Procurador-Geral da República destaca uma mensagem enviada exatamente no dia dessa reunião no Ministério da Defesa, dia 14 de dezembro de 2022, uma mensagem enviada pelo general de reserva Laércio Virgílio. O senhor conhece esse general? Não, senhor. Ao general Freire Gomes, afirmando nessa mensagem, abre aspas, Marinha está coesa, e na tentativa de pressionar o general Freire Gomes. O senhor não conhece esse general de reserva, então também não tem consciência, não tem conhecimento dessa mensagem. Não, senhor, mas tenho que agradecer ao general Laércio, porque tudo que um comandante quer é que a sua força esteja coesa. O senhor teve notícia que após o dia 14, as redes sociais passaram a atacar o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior? Sim, senhor. E o senhor sabe o motivo disso? Redes sociais, senhor ministro. Acho que o senhor é alguém que mais lida com essa questão. Mas eu nunca fui atacado por elas. Nem eu. Aliás, desculpe,
eu também fui atacado por elas. Seria leviano dizer que não fui. Fui também. O senhor tem conhecimento de uma mensagem enviada uma orientação enviada numa mensagem pelo réu Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, dizendo, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo arbitrariedades, sendo feito ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e, com perdão da palavra aqui, mas é a mensagem dos autos, e fode o BJ. O senhor tem conhecimento dessa mensagem? Teve conhecimento dessa mensagem? Eu tomei conhecimento dessa mensagem pela imprensa a partir do momento em que os trabalhos dessa investigação em curso foram publicados. Eu não tinha conhecimento disso antes. O senhor saberia dizer por que a orientação era para sentar o pau no Batista Júnior e elogiar o senhor? Essa mensagem, ela diz o porquê sentar o pau no Batista Júnior. Fechado em mordomias, buscando vantagens antes do governo terminar. Então, ela diz isso. Porque me elogia, não sei. Eu agradeço ao almirante Garnier. Senhor. E eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Bom dia, ministro Alexandre de Moraes. Saudando Vossa Excelência, gostaria de saudar o nosso Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, saudar os presentes, advogados aqui presentes. Senhor presidente, eu teria pequenas perguntas, mas eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o senhor participou de alguma reunião em que um dos integrantes da Cúpula Superior das Forças Armadas ameaçou prender o presidente da República? Não, senhor. Ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa. Até achei, se o senhor me permite, eu achei surreal. Não faz parte das normas das Forças Armadas, da hierarquia, disciplina, atitudes dessa natureza com esse contexto. Presidente, posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Nem quando se demonstrou uma preocupação, porque o senhor, aqui no início do seu depoimento, o senhor disse que as Forças Armadas tinham muita preocupação. Sim, senhor. Preocupação com o quê? Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra, para algo que perdesse, que os órgãos de segurança pública pudessem vir a perder o controle, ou imaginarem que isso poderia acontecer. E isso traria responsabilidade, normalmente, para o último bastião desse negócio, que são as Forças Armadas. Então, essa é uma preocupação. Agora, as Forças Armadas, aliás, seria esquisito não fosse assim, sempre estão prontas para as suas missões constitucionais. Isso, às vezes, não com todos os recursos, como o senhor até tem uma certa sensibilidade para isso em algumas decisões que o senhor tomou de emendas no passado, mas para isso não há dúvida. Então, o que eu disse não é para o contexto ao qual foi imputado por talvez depoimentos anteriores ou coisas assim. Agora, como o senhor mencionou aqui, os senhores, evidentemente, é tudo que nós,
cidadãos esperamos, que os senhores tenham serviço de inteligência, o que o senhor atribui o deslocamento daquelas pessoas no 8 de janeiro para a Praça dos Três Poderes com aqueles atos de vandalismo? Isso não estava na esfera do conhecimento dos senhores? Senhor ministro, eu passei o comando no dia 31 de dezembro de 2022, formalmente por decreto do então presidente Jair Bolsonaro, que, a meu pedido, me exonerou e nomeou interinamente, até que o presidente Lula fizesse, o atual comandante, o almirante Olsen. Sendo muito franco com o senhor, eu estava emocionalmente sobrecarregado. Poderia continuar, porque na guerra vai ser pior e eu fui treinado para isso. Mas eu estava emocionalmente sobrecarregado e, ao passar do comando, eu me desliguei completamente. Até a minha transferência de responsabilidade na Marinha, nós acompanhávamos esses movimentos, né? E não havia, pelo menos que tivesse chegado ao meu conhecimento antes da minha passagem de cargo, nenhuma indicação de que haveria alguma organização, orquestração, movimentação como aquela que ocorreu no dia 8 de janeiro. A tal ponto que eu me lembro bem desse dia, eu estava em casa assistindo a televisão e comecei a ficar chocado com aquilo. Foi, para mim, uma cena muito forte, eu fiquei muito chocado. Tive até consequências físicas, fui depois, porque foi algo muito, muito triste. Muito triste e a nação brasileira realmente não precisava disso. Por fim, eu queria saber se, eventualmente, tomaram conhecimento se houve alguma ordem para que aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis se deslocassem no dia 8 de janeiro. Não, senhor, não que eu saiba disso. Como eu disse para o senhor, eu me desliguei completamente em 31 de dezembro e isso aí já é até da minha natureza. Nem nas organizações que eu comandei antes eu retorno para me informar. Eu acho que a gente deve deixar os outros terem suas responsabilidades. Não, senhor, não tenho conhecimento. Bom, satisfeito. Agradeço ao ministro Fux. Antes de passar a palavra ao Procurador-Geral da República, Almirante Garnier, uma outra questão. Pois não, senhor ministro. O senhor disse aqui que o senhor é extremamente institucional, segue o Estatuto dos Militares, e nós sabemos que a força mais tradicional das armas é a Marinha, a mais antiga. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor disse agora, quando passou o comando, pela primeira vez na história, um comandante não compareceu à cerimônia de transmissão do cargo, que sabemos todos é um momento extremamente formal e importante das Forças Armadas e principalmente da Marinha, que é realmente a mais tradicional. Por que o senhor não foi na transmissão de cargo? Eu agradeço ao senhor a pergunta, senhor ministro, porque eu já li umas 20 matérias de jornal, já ouvi dizerem tudo sobre isso e nunca ninguém havia me perguntado o porquê disso. Hierarquia, disciplina, honra e palavra são coisas muito caras a nós, marinheiros. Mais ou menos, logo depois do primeiro turno, o brigadeiro Batista Júnior, em uma reunião no Ministério da Defesa, juntamente com o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes, disse que pela conturbação, pela polarização, palavra melhor, da eleição, que seria melhor que nós todos passássemos o comando ainda no governo do presidente Bolsonaro. Naquele momento, talvez o general Paulo Sérgio até se lembre disso, eu disse que isso não era o assunto mais importante do momento, que o assunto mais importante do momento é que nós continuássemos acompanhando tudo,
a fim de que não houvesse surpresa de confusão, de quebra-quebra ao longo das eleições e estivéssemos ali prontos. Que devíamos discutir isso, se fosse o caso, após o segundo turno. Bom, o segundo turno veio, logo após isso o presidente nos chamou, logo após o segundo turno, e nos disse que éramos para preparar as passagens de função, e o tema voltou, então, entre nós. E houve ali, naquele momento, uma combinação nossa de que as 3 forças passariam o comando antes que se encerrasse o mandato do presidente Jair Bolsonaro. O brigadeiro Batista Júnior, que era o propositor, tenho a impressão, se não me falha a memória, que ele escolheu o dia 22 de dezembro para a sua data de passagem, porque a gente tinha que reservar a agenda do presidente, do ministro, enfim. O general Freire Gomes escolheu uma outra data e depois pediu o dia 26. E eu, olhando o calendário, Natal e tudo, eu reservei o dia 28 de dezembro. Disse, inclusive, isso ao almirantado, que é o órgão de assessoria do comandante da Marinha, os 4 estrelas, e ficou assim, planejado. Após um pouco mais de tempo, eu não sei precisar o senhor a data, até que o presidente eleito declarasse publicamente a escolha do comandante dele para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, enfim. Então, foi escolhido o almirante Olsen para a Marinha. Após a escolha, o almirante Olsen, vendo o que vinha acontecendo, o general Freire Gomes, por exemplo, passou para o general Arruda no dia 26 de dezembro. E o brigadeiro Batista Júnior não tinha nada que dissesse que ele não ia passar no dia 22. Então, o almirante Olsen, vendo aquela situação, me procurou e disse: olha, Garnier, eu gostaria de passar o comando no início de janeiro, já com o novo ministro empossado, enfim, que ele possa presidir a cerimônia. Eu entendi a posição dele, não queria criar embaraços ao novo comandante para que ele fizesse a cerimônia da forma como lhe aprovesse, mas eu disse a ele que eu tinha compromisso assumido com o ministério ao qual eu pertenci e com o qual eu ombreei durante todo esse tempo. E que, por esta razão, se ele realmente assim decidisse, eu não estaria presente. E aí, confesso ao senhor, isso não foi com alegria que eu disse isso a ele, porque nós temos cerimônias, tradições. O comandante da Marinha, quando se despede, ele tem direito a salva de canhões, tem direito a desembarque de lancha e tudo. E eu não tive nada disso. Eu havia programado toda a cerimônia no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, não era nem aqui em Brasília, porque eu comecei a minha carreira na Marinha aos 10 anos de idade, na Escola de Aprendizes de Operários da Marinha, e eu queria, depois de 52 anos na Marinha, eu queria me despedir lá. Porém, fiz toda a passagem de comando institucional, como está previsto na Ordenança Geral para o Serviço da Armada. Passei todo o serviço ao almirante Olsen e à sua equipe. Mas a cerimônia, que é um ato bacana, interessante, mas é simbólico, eu não fui em respeito ao acordo que eu tinha me apalavrado com o ministro da Defesa e os outros comandantes. O brigadeiro Batista Júnior, por razões que eu desconheço, foi mudando a data de passagem dele e passou no dia 2 de janeiro de 2023. Então, essa é a razão. Eu agradeço ao senhor a oportunidade de esclarecer. Agradeço, almirante. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Muito obrigado, senhor ministro Alexandre de Moraes, a quem eu saúdo, juntamente com o ministro Luiz Fux. Saúdo também todos os advogados aqui presentes, todos os defendentes e todos os demais que nos assistem.
Eu teria uma pergunta para o almirante, que consiste no seguinte: o general Freire Gomes afirmou que, em outra reunião, que não é essa do dia 7 de dezembro, o almirante Garnier teria colocado as suas tropas à disposição do presidente. Teria, inclusive, dito qual era o número de fuzileiros que ele teria à disposição do ex-presidente. Eu gostaria de saber o que o almirante Garnier poderia dizer sobre isso. O almirante, foi inclusive citado no depoimento que eram 14 mil fuzileiros à disposição. O senhor se recorda disso? Com todo respeito, senhor ministro, eu creio que o doutor Gonê se refere a algo que disse o brigadeiro Batista Júnior, porque esse número 14 mil, se não me engano, eu li no depoimento que o brigadeiro... Não, é que depois nós perguntamos ao brigadeiro também, exato. Porque foi o único que eu me lembro de ter dito esse número. Bom, em primeiro lugar, e o número foi muito importante, porque eu estranhei de onde veio esse número. O Corpo de Fuzileiros Navais, ele tinha, no meu tempo de comando, 17 mil homens. Hoje ele tem cerca de 15.500, mais ou menos. E, portanto, me chamou a atenção, de onde vem 14 mil? E eu peguei o meu iPhone e digitei no Google quantos fuzileiros navais tem a Marinha do Brasil. E ele responde 14 mil. Então, acho que tem grandes equívocos aí. Eu não, nesse contexto aqui, foi atribuído a minha fala. Eu nunca disponibilizei tropas para ações dessa natureza que a pergunta anterior se refere. Doutor Paulo. O general Freire Gomes menciona que na reunião do dia 7 de dezembro de 22, um assessor do presidente teria feito a leitura dos considerandos do ato que seria o ato de consubstanciação da quebra da normalidade constitucional. Eu gostaria de saber do almirante se ele se lembra quem era esse assessor que fez essa leitura. Por favor. Senhor ministro, na minha cabeça, o assessor que entrou na reunião do dia 7, organizou o computador onde nós lemos, ouvimos a apresentação de alguns considerandos, foi o coronel delator. É dele que eu me lembro. Não se recorda de mais nenhum assessor? Eu não lembro de outras pessoas presentes. Pode ser um lapso de memória, mas eu não lembro de outras pessoas presentes. E o coronel delator, ele fez isso e saiu também. A reunião, como era comum, reuniões de 4 estrelas, reuniões, a não ser que sejam reuniões para tratar de temas puramente administrativos ou coisas assim, onde tem assessoria de oficiais mais modernos, reuniões de alto nível não costumam ter a presença de muita gente, ainda mais com o presidente da República. Só aproveitando aqui mais uma complementação, nessa reunião dos considerandos, o senhor se recorda se foi tratado a prisão de alguma autoridade? Não, senhor. Nessa reunião, o que eu me recordo é que, após os considerandos, como disse para o senhor, me parecia que era assim, novas ideias que estavam em análise e o presidente Bolsonaro, com todo respeito a ele que eu tenho, ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. Se o senhor vê o presidente dando entrevista, ele é normal o jeito dele, ele fala de muitas coisas ao mesmo tempo, mas, ao final da exposição que ele fez, daquelas preocupações de segurança, e o Brasil vai para lá, vai para cá, e o PL entrou com ação tal, questionando tal e tal coisa no processo eleitoral, ele encerrou a reunião.
Ele não deu seguimento à reunião. Ele disse que talvez nos chamasse depois, algo assim. Doutor Procurador. Muito obrigado, ministro. Eu estou satisfeito. Eu passo a palavra agora ao advogado do réu, delator, doutor César Bittencourt. Obrigado. Sem perguntas, excelência. Agradeço, doutor César Bittencourt. Passo a palavra ao advogado do interrogado, doutor Demóstenes Torres. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência, ministro Luiz Fux, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, seus assessores procuradores da República, senhora serventuária do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, meus colegas advogados, senhores acusados. Ministro, eu pedi a questão de ordem naquele instante porque entendi que Vossa Excelência tinha feito um equívoco quanto à citação, só por essa razão. Porque Vossa Excelência disse que Freire Gomes falou que o nosso Almir Garnier teria, na reunião do dia 7, colocado as tropas à disposição. E, na realidade, o que diz Freire Gomes é o seguinte: eu não me lembro de nenhuma reação nem do ministro, muito menos do almirante Garnier. E depois saímos dali e voltamos a reunir outras vezes. Então, era só para consignar que nessa data, pode ter sido em outra data, mas no depoimento não consta que o almirante Garnier tenha colocado no dia 7 de setembro as tropas à disposição. Almirante, o brigadeiro Batista Júnior disse que nessas reuniões que os senhores tiveram, o senhor demonstrava uma passividade. O senhor pode dizer o que é essa passividade? O senhor pode relatar, pode nos traduzir o que isso significa? Senhor ministro, Só um minuto, posso responder? Por intermédio de Vossa Excelência. Se o doutor advogado, se for ler as reperguntas do dia 19/5 do general Freire Gomes, quando eu leio a parte que ele disse na polícia, que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico. Se recorda que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República, foi o próprio Freire Gomes que disse. Sim. Pode responder, por favor. Sem tropas. Sim, senhor. Senhor ministro, eu, com relação à pergunta do doutor Demóstenes, eu posso, de novo, inferir. Porque, até em alguns depoimentos, o brigadeiro Batista Júnior mesmo, ele diz que, vou usar uma expressão coloquial, ele vendeu ideia para o general Heleno muito mais experiente que todos nós, vendeu ideia para o general Heleno e ele disse isso e aquilo para A, B ou C. Em nossas reuniões, não essas aí, até outras anteriores, ele tinha a ideia de que podia dar assessoramento político ao presidente. Eu achava aquilo tão desnecessário, no sentido de que, não, presidente, o senhor tem que ter um plano de comunicação melhor, o senhor tem que... Eu não era assessor do presidente, eu era o comandante da Marinha. Então, a mim, só interessava ou só interessaria alguma coisa caso eu recebesse, doutor Demóstenes, alguma ordem, alguma orientação para agir de alguma maneira. Fora isso, eu preferia me manter calado, porque, como disse o próprio doutor Demóstenes um dia em audiência ao senhor, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Doutor Demóstenes. Sobre fraude nas eleições, o brigadeiro Batista Júnior diz que no dia 1º de novembro, ele, o senhor e mais o Freire Gomes, o general, não me recordo se o ministro, foram até o presidente da República
dizendo que a conclusão dos senhores três é que não havia fraude nas eleições. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O ministro certamente estava presente, até porque essa atividade era diretamente ligada a ele e nós o acompanhamos para ouvi-lo, né, apresentar ao presidente o resultado. Por intermédio de Vossa Excelência, eu perguntaria ao almirante Garnier se no dia 9 de novembro eles entregaram o relatório ao presidente que concluía que não havia fraude. Por favor, almirante. 9 de novembro. Eu não lembro exatamente da data, mas lembro que foi no início de novembro que nós entregamos o relatório ao presidente. Quer dizer, o ministro entregava e nós acompanhávamos por compormos a comissão. A nota do dia 11 de novembro, o colaborador disse que, primeiramente, ela foi realizada a mando de Jair Bolsonaro. Ontem ele já disse que não tinha tanta certeza de quem mandou. Mas os dois outros comandantes disseram que essa nota surgiu pela iniciativa dos senhores. O senhor pode dizer quem foi que teve a ideia de fazer essa nota e se o presidente Jair Bolsonaro mandou os senhores elaborarem essa nota? Por favor. Senhor ministro, a iniciativa, a mim, aconteceu por intermédio do general Freire Gomes. Tanto que nós tivemos uma reunião na casa dele, ele nos convidou na véspera onde ele apresentou essa minuta. A preocupação maior era dele, porque era onde havia realmente muita gente concentrada, gente de fora, né, civis, e ele, para mim, foi o autor da iniciativa à qual eu aderi e concordei com a iniciativa dele. Eu não tenho como dizer se o presidente deu essa ordem. A mim não deu. Pois não. Doutor Demóstenes. No dia 5 de julho de 2022, o senhor participou da reunião promovida pelo presidente Bolsonaro? Por favor. O senhor se refere à reunião ministerial que foi gravada e publicada aí pelo excelente trabalho que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República fizeram sobre esse inquérito, certo? Sim. Eu não estava presente nessa reunião. Nessa reunião estavam os outros dois comandantes, mas eu estava em missão, provavelmente no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Se não me engano, a Marinha estava representada pelo secretário. Sim, senhor. Havia um almirante de esquadra que estava presente, não eu. Exato. Nesses 250 milhões, por intermédio de Vossa Excelência, de mensagens recebidas e enviadas, analisadas pela Polícia Federal, tem pelo menos uma mensagem que o senhor enviou ou uma que o senhor recebeu durante esse período de conturbação? Senhor, eu não acredito, doutor Demóstenes, que o depoente tenha analisado as 250 milhões de mensagens. Então, ficaria difícil para ele, mas, por favor. Senhor ministro, o senhor leu meus pensamentos. O que eu ia dizer é que eu não vi nem no relatório da Polícia Federal, nem na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que eu tive, por dever de ofício, a necessidade de ler, qualquer referência a qualquer citação, áudio, telefonema, mensagem de texto minha. Uma última pergunta, Excelência. Perguntaria ao almirante Garnier a quantos governos ele serviu e a quantos ministros ele foi subordinado, ministro da Defesa. Por favor. Eu servi com muito orgulho e sempre com a mesma lealdade
talvez eu seja o oficial general que tem mais tempo de serviço no Ministério da Defesa. Servi a primeira vez quando o então ministro Jobim era o ministro da Defesa, ocupava o cargo de assessor de um dos 4 estrelas que assessorava ele. Depois eu servi no governo Dilma aos ministros diretamente. Eu era assessor militar dos ministros Celso Amorim, Jacques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann. E, por fim, fui secretário-geral no governo Bolsonaro e depois comandante da Marinha. Então, tenho um longo período de serviços a diversos governos e autoridades da República. Muito bem, muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Demóstenes. Eu pergunto ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto se tem alguma questão. Bom dia, Excelência. Bom dia, ministro Fux. Bom dia, doutor Procurador-Geral da República. Eminentes colegas. Não, Excelência, sem perguntas. Doutor Elmar Novak. Cumprimento Vossa Excelência, senhor ministro Alexandre Moraes. Cumprimento também o senhor ministro Fux, em nome de quem cumprimento os servidores desta casa, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sua equipe, advogados, senhoras e senhores. Não tenho nada a perguntar. Muito obrigado. Agradeço, doutor Novak. Doutor Matheus Milanês. Excelência do senhor ministro, obrigado. Senhor Procurador-Geral da República, excelência do senhor ministro Luiz Fux, sem perguntas pela defesa de Augusto Heleno. Agradeço. Doutor Celso Vilardi, doutor Paulo Amador. Cumprimentando Vossa Excelência, ao ministro Fux, ao eminente procurador, a todos os colegas, não temos pergunta. Agradeço. O doutor Andreu. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro Fux, eminente procurador-geral, os colegas, todos que nos acompanham. Sem perguntas, excelência. Agradeço. Doutor Rodrigo Dalacqui, cumprimento também por videoconferência o doutor José Luiz Mendes Oliveira Lima, aqui presente. Doutor Rodrigo Dalacqui. Bom dia, excelentíssimo relator. Bom dia, ministro Fux, doutor Gonet, colegas presentes. A defesa não tem perguntas. Então, eu agradeço ao doutor Demóstenes, ao almirante Garnier. Obrigado, senhor ministro. Vamos passar.